Eu sou um dos curadores. Dentro da secretaria existe uma comissão de curadoria que pensa o formato da virada cultural e a cara que ela vai ter. Por exemplo, a virada cultural do ano passado ela fez 20 anos. Então ela teve uma cara, uma forma de se fazer pensando nos 20 anos da virada cultural e como que a gente pode replicar ela hoje em 2025. Uhum. Teve o filho do Bob Marley, né? Tiveram atrações internacionais importantes. Mano Tchau vai estar no Anhangabaú. Vai estar no Anhangabaú. Tem o pessoal do reggae que vem também de fora. Salve, salve, galera. Mais uma vez aqui no nosso KingCast. E o nosso convidado de hoje é ele. O homem mais procurado de São Paulo. Principalmente falou de cultura, falou do Cavanha, pessoal. Salve, salve, mano. Cavanha, se apresenta, fala de onde você é, o que você faz, o que você já fez e vai embora. Tá certo. Primeiro, agradecer o convite aí para esse podcast tão importante. Já tinha acompanhado já. Márcio Ataque. A gente se conhece aí também. Vamos caguetar as idades, uns vai? 20 por aí, né? Mais de 20, né? Estamos aí 26, pelo menos desde 2020, então uns 26 para 20 e poucos anos. Bem, sou Cavanha, hoje estou coordenador do Núcleo de Hip Hop da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo. Então, dentro da Secretaria de uma articulação e uma luta do movimento, criou-se uma pasta, uma coordenadoria, uma cadeira. Eu tive antecessores também do hip hop, né? Até falo que acho que para estar lá no núcleo tem que ser Marcelo, porque primeiro não, né? Mas já teve passagem do X, que é Marcelo Gugu e agora eu, Marcelo Cavanha. Caramba, 3 Marcelo, mano. Na sequência. 3 Marcelo passou, agora tem que ver qual desses 3 deu certo, hein, Cavanha? Aí é o movimento que vai dizer. Não vou ficar com essa bucha, não. Passaram 3. Não, ainda não, passaram 2, né? O terceiro é você. O terceiro ainda aí. E o movimento que vai responder aí essa questão. Bem, para chegar aqui hoje na cadeira do Núcleo de Hip Hop da Secretaria de Cultura, que eu estou desde 2023, a convite da secretária à época, Aline Torres, ainda era o Marcelo Gugu, que estava à frente do núcleo, eu fazia parte da equipe. Ele, por uma decisão própria, e já está lá há 2 anos, queria sair do núcleo e hoje ele está no Centro Cultural São Paulo como curador, então é uma das pessoas do hip hop, então, que também está dentro de equipamento público, né? Tem outras pessoas também, né? A Rúbia do RPW trabalha na Secretaria de Cultura, tem o Lakers Ipá, que é gestor da Casa de Cultura do Tremembé, tem o Paniquinho, que está na Hip Hop Sul, uma Casa de Cultura Hip Hop Sul, tem o DJ Lobato, que tá Desculpa, o Paniquinho tá na Hip Hop Leste, o Lobato na Hip Hop Sul, então tem umas pessoas... Agora, mas ele não é lá da cidade Tiradentes? É isso, exatamente, eu confundi. O Paniquinho tá lá na Hip Hop Leste, na cidade Tiradentes, o Lobato, que também é da Sul, tá lá. Então tem umas pessoas do hip hop também que pensam a cultura hip hop dentro de equipamentos da secretaria. E você pedindo essa apresentação, uma breve apresentação aí, para mim chegar onde eu cheguei hoje... eu conheço hip hop ali na minha adolescência, então isso já faz um bom tempo, mas a primeira formação de grupo dessa coisa de estar com amigos, os parceiros, os manos no bairro, a gente conhece o hip hop. Tem um filme que chama No Embalo do Amor, Brown Sugar, e o filme sempre é uma comédia romântica americana, enfim, e se passa ambientada no hip hop. Tem até a participação do Mos Def nesse filme, e uma jornalista de hip hop que é baseada no filme, né? Ela é uma jornalista, ela sempre começa a pergunta dela e mostra os caras do hip hop, a ICT, os caras da antiga. Ela começa sempre a entrevista dela com a seguinte pergunta, e eu vou fazer essa pergunta para você, é um entrevistador, mas eu vou te fazer essa pergunta. Quando você se apaixonou pelo hip hop? E aí ela começa a entrevista dela. Eu falo que eu penso assim, a primeira lembrança mais forte que eu falo, porra, que som é esse, que é isso, sem saber exatamente que era hip hop, foi quando eu vi Ghost in the Doctor do Kool Moe Dee, assim, aquele disco dos anos 90 ali e tal, 80, e foi... E você, quando você se apaixonou pelo hip hop, Márcio Ataque?
Quando eu vi o primeiro disco do Public Enemy. O Tears of Black Planet? Fight the Power. Fight the Power. Pra mim é tipo assim... E o engraçado é que eu vi esse disco numa loja de rock. Que era só, assim... Eu sou de Goiânia, né? Sim. Então, esse hip hop que tem em São Paulo não tinha nessa época pra lá. Então, tudo que você conseguia encontrar, ou alguém tinha fita, ou você ia numa loja de rock, que era a única coisa que tinha no centro de Goiânia ali então. Então, quando eu entrei na loja e vi aquela capa de disco, eu fiquei impressionado. Mas a gente ainda tinha aquele preconceito sobre a questão do rock, né? Esse pessoal não gosta. Mas foi o disco do Public Enemy. Eu acho que o disco do Public Enemy foi o disco que entrou na minha mente e depois daquilo ali... Virou a chave. Eu fiquei assim, impressionado. Tanto que eu acho que a maior tristeza num show de hip hop que eu fui foi do Public Enemy eu não ter conseguido tirar uma foto nem com o Flavor Flav. Sim. Que tipo, você cresce vendo aquele cara meio doidão com aquele relógio e você quer saber por que o cara, como que é na hora da verdade, um negócio assim. Sim. Então, tipo, acho que o Public Enemy foi foi o responsável dessa paixão pelo hip hop. E aí depois você vai pegando, vai aprendendo as outras coisas que vem, né? Sim. Não como cantor de rap, mas aquilo que você olha. E eu vejo que hoje, a geração de hoje, ela não tem esse mesmo olhar que a gente tinha, o olhar inocente, fã daquela pessoa que canta, né? Parece que o cara ali canta, legal, tal, você faz som. E já era. A gente não. Eu sou da época que meu sonho era ter um pôster do Public Enemy, igual a capa do disco, no meu quarto, igual quando eu assistia os filmes, né? E aí você vai aprendendo. Quando eu vi, então, Beat Street, então, aí acabou. Aí azedou. Eu falei, cara, a minha paixão, pra você ver, eu uso Adidas, Puma, Nike. A minha paixão mesmo é pela Puma. Eu falo para as pessoas que se eu pudesse usar só Puma, eu usaria só Puma na minha vida. Mas como a Puma não fala muito a nossa língua, então... Mas é assim, eu falo que é uma construção do amor que a gente tem pelo hip hop, né? A identidade que você começa a se conectar junto com a música e o seu visual do dia a dia, né? Sim. E o Public Enemy foi muito importante para essa geração e junto com o Public Enemy, ali no início dos anos 90, também estava estourando aqui Racionais e outros grupos de rap nacional que tinha como referência o Public Enemy. Nessa época o Chuck D tem uma frase que é potente, assim, que é muito importante até hoje. Ele falava que o hip hop era a CNN dos pretos. Né? Então ele já tinha essa mentalidade e esse disco mesmo do Public Enemy. E você falando de rock, né? Depois o Public Enemy faz o Don't Believe the Hype com um grupo de rock chamado Anthrax, né? Faz uma versão. Com o Anthrax? Eu acho que também tinha com o Pantera, não é? Mas fez o Don't Believe the Hype, fez com o Anthrax. E antes teve o Run DMC que fez com o Ard Smith, né? Walk This Way, né? Então já tinha essa junção do rock. O rock ele sempre teve junto, até o Ice-T, né? Ali com o Body Count, sim. Que também a gente entender, porque também é a linguagem muito dos latinos, né? Também. Então a mistura do rock ali com o rap ali, eu acho que fazia esse movimento ali crescer na questão dos latinos. E o brasileiro ainda, como era sempre um atraso ali, até as pessoas entender que tudo faz parte, né? Com a sua cultura também, né? Sim. Então, tipo, o Brasil, lógico, o Brasil, para ele poder fazer um rap com samba, ele demorou muito para ele poder entender e ter pessoas de coragem para fazer, né? Sim. E, inclusive, depois eu retomo um pouco, já que você falou, estamos num bate-papo, fica tranquilo, vamos trocar ideia aí. Inclusive, nessa época do rap com samba, tinha uma dificuldade também, e não é uma crítica não, é só uma constatação do momento, né? O pessoal do samba tinha muito preconceito, eu até entendo esse preconceito que eles tinham com o pessoal do rap, porque nos anos 80 se tocava muito nas rádios as músicas americanas, nas rádios só tocava música americana. Então existia uma batalha ali para que se tocasse as músicas nacionais. Depois veio o movimento do rock nacional, isso começou a ampliar nas rádios e hoje nas rádios toca tudo, mas nessa época só tocava. E o pessoal do samba, principalmente os sambistas e os sambistas mais da antiga, achavam que o pessoal do rap, não era essa a visão,
tava pagando pau pra gringo em detrimento da música popular. Tomando espaço, né? Mas que tomar espaço, assim, tipo, vocês estão renegando, tipo, síndrome de vira-lata, não dão valor porque é brasileiro, que é o samba, que é a nossa música e tal, e quer ficar valorizando esses americanos que vocês nem sabem o que tá falando, os gringos e tal. E não era uma crítica ao hip hop, porque não tinha ideia, né, do que era todo o movimento, tudo que ele representava. Mas depois, aí, na parte deles também com o tempo, como você falou que no hip hop com rock a gente foi entender, eles também foram entendendo. Bezerra fez música com D2, Rap Hood gravou com Lissi Brandão e outras coisas e outras junções de outros samba, outros rappers gravaram. Também já foi uma chave de uma época diferente, né? Que estava entrando uma galera diferente, com a cabeça melhor, mais musical, né? Mais musical, começou a entender mais as músicas brasileiras também. Cara, isso é muito bom, essa janela, né? Das pessoas poder ter abrido a cabeça. E hoje, né, como você também é um cara que sempre fez parte ali de núcleo, né, que fala, né, do hip hop ali, eu acho que para você que tava sempre à frente de todo mundo, você também deu umas cabeçadas assim, de ter uma galera muito difícil também de lidar, né? Lógico. Mas a gente vai aprendendo e também, se você perguntar para outras pessoas, eu vou estar nessa galera que era difícil de lidar também, né? Então, a gente vai aprendendo. Então, assim, ali nos anos 80 eu sou de um bairro chamado Vila Guarani, ali na região do Jabaquara, e aí falando em samba, né? Tem até o Samba do Travesso ali, que é bastante conhecido, que é um time de futebol ali do final dos anos 50, um time de várzea, tem um espaço ali. Também já teve algumas questões de rap lá, mas ele é muito focado na questão dessa coisa futebol e samba. E é um bairro muito, muito forte com a cultura do samba, mas também do hip hop. E lá, né, conheci pessoas que você conhece também, Clodoaldo Arruda, era dali. Aí a gente monta um grupo, o nosso primeiro grupo de rap, e aí a gente fica sabendo da São Bento, né? Chega a informação. A gente tem que pensar que é uma época onde não tinha internet, então todas as informações eram muito mais difíceis de chegar. E a gente foi para São Bento, tava o pessoal do Break, a gente conheceu, conversou, começou a ver a movimentação ali, e na São Bento a gente descobriu que o pessoal do rap ficava na Roosevelt. E aí a gente foi para Roosevelt. Eu lembro as duas primeiras pessoas que eu vi quando eu cheguei na Roosevelt. Foi a Cris Lady Rap e o Ivo Face Negra, que veio falecer, saudoso Ivo. E tem uma história interessante em relação ao Ivo. Como eu falei, né, essa coisa do Marcelo, e a gente vai falar sobre isso do Galé 10, o Projeto Rappers. O Ivo era também. A primeira vez que eu apareci de cavanhaque, ele falou, olha o Cavanha. Ele foi o cara que batizou você como Cavanha. E normalmente apelido pega quando você não gosta. Você fica puto, e aí não gosta do apelido e tal. Puto. Não. Você falou, legal, gostei. Vai ficar essa aí. Normalmente pega, né? Que você é só alguém. Você é moleque na escola, te deram um apelido, você não gostou, aí já era. Aí que vai colar. Mas eu gostei, aí tava com essa coisa de começar ali no grupo de rap, assumir como nome artístico, vamos dizer assim, e acabou virando Cavanha, meu presidente Cavanha. Aí as pessoas falam, mas chamar de apelido. Aí eu falo, minha mãe me chama de Cavanha, então pode me chamar que tá. Quando a mãe te chama pelo apelido, sim, então tá autorizado. E aí a gente começamos ali a Praça Roosevelt, veio a posse, antigamente era muito... Esse negócio de posse. As posses eram muito comuns nos anos 90, para quem é mais novo aí. Posses, na verdade, eram coletivos de grupos de participantes do hip hop, porque não tinha só de rap, tinha todos os elementos. E as posses tinham várias ações. Elas tinham desde produzirem música juntos, escreverem música juntas. Então, o Márcio tem um grupo de rap, eu tenho um grupo de rap. Você vai cantar, seu show é de meia hora, nós somos da mesma posse. Então, os primeiros 10 minutos, dois artistas da sua posse vai cantar e você vai cantar 20. Então, todo mundo dava oportunidade para o outro se apresentar. Um ia cantar, todo mundo ia. Até comentei sobre isso recentemente, dessas questões das novas gerações, e eu não quero ficar ali essa coisa, porque antigamente era melhor, o passado era melhor, ficar com esse saudosismo. Acho que todas as épocas têm as suas importâncias. Mas, Cavanha, você tem saudade do passado? Porque a maioria dos caras que tem, principalmente da sua idade de época, fala que não tem. Eu não diria saudade. Eu acho que todas as épocas têm as suas importâncias. Mas eu acho que tem questões do passado que eu sinto falta.
Mas a parte do sofrimento é uma coisa que você fala, não. A gente, quando a gente começou as primeiras produções, nessa época, quando as pessoas iriam cantar, eu não sei, quando você chegou em São Paulo? 95, acho. Por aí. No meio dos anos 90. Então, ainda nessa época, ainda tinha um pouco essa cultura. Era muito difícil produzir um som. Não era tão fácil produzir o som. Não tinha os equipamentos, não tinha os produtores. Até 2000 era difícil. Era bem difícil. Então, qual era a prática? Aí na Galeria 24 de Maio... Comprar uma base. Comprar um disco que tinham 2 músicas, uma do lado A, do lado B. E essa mesma música tinham 4 versões. A versão original tocada, a versão remix, a versão instrumental e a versão a capela. Você virava... O outro lado tinha as mesmas músicas, uma outra música só instrumental, capela, tal. O que era comum, você ir cantar num baile, num concurso de rap que tinha, nos bailes que se tinha os concursos de rap e tal, e você subir no palco, cantar em cima de uma base e outras pessoas, outros grupos de rap cantarem em cima de uma mesma base. Tem uma coisa que é até engraçada, a gente cantava em cima de uma base do D-Nice, que tinha uma base que vai... E no refrão ele falava My name is D-Nice, que era o nome da música, e na música ele falava dele. E aí a gente tá cantando nossa música, nosso refrão, nosso rap lá, e de repente no meio aparecia My name is D-Nice, no meio da nossa... E como é que você fazia? Da nossa música. Não, a gente cantava em cima porque todo mundo cantava, não tinha jeito. Muitas dessas instrumentais tinha alguma coisa ali em inglês e a gente cantava em cima e no máximo o DJ soltava um scratch para tentar ali fazer isso. E as primeiras bases que foram produzidas pelo produtor de Jason 3, que foram as nossas como foram produzidas mesmo, foi no tape de rolo. Nossa, hein? Era tape de rolo, então quem é mais novo aí vai ter que dar um Google para ver que era tape de rolo, cortava na Gillette e fechava no Durex para fechar os loopings, né? E depois vieram, com o aumento aí da tecnologia, vieram outros equipamentos que acabaram ajudando nesse processo de produção e hoje os moleques, as meninas aí entram no quarto e eles saem com disco pronto, CD pronto, tudo pronto. Mas na época, quem produziu o trabalho lá de vocês lá? Começou com São Três produziu algumas bases nossas, e aí depois a gente tem um grupo, a nossa primeira formação cantando em bases, aí mais pra frente a gente muda, aí vem o Public Enemy e a gente muda, não para copiar, mas a gente entende, amplia nossa visão de mundo, e aí criamos um grupo chamado Personalidade Negra, ali já começa as primeiras produções, aí depois tem a gente lá próximo dos anos 2000, mas final do final dos anos 90, chega o jazz rap, que era uma coisa que a gente já escutava jazz, já escutava muito MPB, e a gente cria o Resumo do Jazz. E aí, com o Resumo do Jazz, era a produção do Clodoaldo e do DJ Paulus, que era o nosso DJ na época, e a ideia do Resumo do Jazz era samplear jazz e MPB, e a gente começa a produzir esse tipo de som, porque aí já começa a chegar os equipamentos, já tem MPC, já tem... Ou a gente chegou a produzir trechos no próprio mixer, tinha ali que você podia gravar trecho das músicas e tal. Então a gente começou a fazer tudo isso, e falando um pouco dessa história que eu já falei dos grupos, nos anos 90, no início dos anos 90 e 92, tem uma coisa que é muito importante para o hip hop, e aí quando você falou de saudade do tempos anteriores, eu não falei de saudade, acho que todo período tem a sua importância. Mas quem for ouvir o rap e pensar o hip hop como um todo, de todos os elementos, né, o grafite, o DJ, o break, e o rap dos anos 90 era um rap muito politizado, porque o período também pedia isso, né? A violência era muito grande, a violência policial continua até hoje, mas naquela época também era muito grande, e a questão do racismo. Aí vem Spike Lee produzindo
o Faça a Coisa Certa, depois ele vem com o filme do Malcolm X, aí todo mundo tava lendo Malcolm X, aí Racionais vai lá e coloca na letra, precisamos de um líder de crédito popular como o Malcolm X, em outro tempo foi na América, aí tipo, mano, quem é esse Malcolm X que o Racionais tá falando? Quem é esse Malcolm X do filme do Spike Lee? E aí você fala assim dessa coisa de saudade, como você falou, retomando a isso, a gente ia para os bailes, parecia que as pessoas estavam indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Estava todo mundo no baile curtindo o som, tá lá tocando Fight the Power e o livro do Malcolm X embaixo do braço. Tá no baile todo mundo. Durante o baile se trocava ideia de falar: que página que você tá? Você viu tal fita? E não sei o quê. Você viu, já chegou naquela parte que acontece isso e não sei o quê. Pô, o cara vai morrer, que foda e tal. Então, assim, era uma coisa que existia um processo do hip hop mais politizado e hoje em dia, né, falar politizado da polêmica, mas é questão de politizado não partidário, né, mas era uma questão de pensar política e de combate ao racismo. E aí surge, a gente conhece o Projeto Rappers, inclusive o pai do Clodoaldo era advogado do Guelé 10, apesar de que o Guelé 10 ser uma organização, chama Guelé 10 Instituto da Mulher Negra, que é uma organização de mulheres negras de combate ao racismo e combate ao machismo. E tinham pessoas que também, tinham homens que trabalhavam lá, obviamente, mas a diretoria era formada por mulheres, por Sueli Carneiro, Solimar Carneiro, que veio falecer relativamente recente, uma grande perda, Nilza Iraci, Cidinha, tantas outras mulheres que faziam parte do Guelé 10 lá, e Dida, enfim. O Cavanha. E cria-se o Projeto Rappers. O Guelé 10 hoje, ele ainda continua forte. Sim. Na época, porque assim, quando a gente fala também da questão de saudades que a gente tem, como igual você falou sobre a questão dos bailes lá, que a galera ia como se fosse para a igreja. Eu acho que a São Bento, quando ela também, parece que a São Bento, ela tinha essa energia, que quando você chegava lá, você encontrava, sei lá, o MT Bronx, que querendo ou não, era um DNA ali da São Bento, né? Sim. Porque todo mundo, acho que a maioria dos grupos de rap ali, que foram mais destacados, mesmo que teve outra, como que fala, outro território ali, mas a São Bento parece que ela foi a energia maior para tudo acontecer. O catalisador de tudo isso. Você falou da Roosevelt, mas se você for pegar, a Roosevelt, ela tem uma história que ela não chega, pelo menos pouco do que a São Bento fez para todo mundo. Não. Tipo assim, a gente que eu concordo com você. A gente que vai na São Bento, né? A gente não vê a São Bento só como um ponte de b-boy. A gente vê a São Bento como um ponte onde vários grupos de rap... Do hip hop em geral... De todos os elementos. Saiu dali, né? Então, eu sempre falo, né? A gente tem um grupo que tem vários caras. Eu acho que o Sérgio Rick tá aqui também. O Sérgio Rick... a galera fica nessa briguinha de, tipo... cara, isso aqui tem que fazer uma história da Roosevelt, que tem que contar. Concordo que tem que contar, mas tem que saber contar essa história para ter um valor, né? Uma valorização ali, da mesma forma que tem a São Bento, né? Porque se a gente parar para pensar, a São Bento... ela ainda é a chama viva do hip hop. Sim. Porque eu acho que quando se desligar ali, porque tipo assim, mas a galera que tá lá ainda tá... Mas, cara, a energia ainda tá ali, né? E a única, que não é nem crítico, acho que é até uma visão minha, é que essa informação toda ficou muito ali na São Bento, que foi aparecendo rappers sem saber que existe a São Bento, que até hoje o cara não sabe que existe a São Bento. Exatamente. E às vezes o cara se tornou um artista pop, e aí a galera critica muito esse negócio assim, mas se não fosse a gente que tivesse construído, feito o asfalto, andado na lama, não teria o asfalto para essa galera pisar. Tá, mas se não fosse você, seria outra pessoa. Mas eu acho que a informação em si, do conhecimento, né, não chegou nessas pessoas. Para ela saber. É a mesma coisa de você ter uma criança ser criada sem pai e sem mãe. Então hoje como que ela vai respeitar a sua história, a minha história, se essa história não chegou nela e também se eu não dei a mão para ela. né? Eu acho que a gente viveu uma época que a gente também tinha interesse de saber.
Sim, sim. É igual a música do Racionais, Nego Limitado. Eu escutei aquela música quando ele falou. Eu não sabia, mano, na minha cabeça eu não sabia o que ele tá falando do RG. Eu falei, mano, o que é RG, mano? O que é RG? O que é RG? O que esse cara tá falando? O cara falou, mano, o RG é o documento que você usa e tal. Então, Registro geral. Isso, então você acaba descobrindo coisas que às vezes você não tem a informação, né? E eu acho que a São Bento, como a Roosevelt ou o Guelé 10, que eu acho que hoje em dia os caras querem fazer documentário. Cara, dá para fazer um documentário que linka o outro e finaliza no outro. Porque não tem como você fazer Se você pegar a São Bento e fazer um documentário da São Bento, beleza, ela dá, acho que umas 4 horas de filme ali. Dá uma série. Sentar, dá uma série. Agora, eu acho que os outros não têm muito esse potencial para construir uma história. Né? A história tem, mas para construir 1h30, 2h30, mesmo colocando fantasias ou coisas que não aconteceu, beleza. Mas eu vejo isso, a construção. Quando eu lembrava de você, eu não sei se era parente seu, eu lembro que tinha um cara que ele parecia com você também, ele ficava tirando foto de todos de todos os eventos. Eu não sei se era Freitinhas. É, o Freitinhas. Não é o Freitinhas, irmão do Freitão. É? Não, era outro. Era um mano que, tipo, o show do Racionais, esse cara tava naquela época, tô falando coisa de 96, 7, né? E eu vi esse cara em todos os festivais, esse cara tirando foto. E eu ficava imaginando que naquela época ainda, 97... É que o Freitinhas fazia isso. Não, o Freitinhas porque ele era do Real Hip Hop. Mas antes do Real ele fazia isso. Mas eu acho que não era ele, porque o Freitinhas nunca teve cabelo, né? E esse maluco era meio cabeludão, ele tinha um cavanhaque, ele era mesmo assim, bem parecido mais com você ali. E eu sempre vi esse cara nos festivais, igual aquele show de rap que teve no Vale do Agabaú, eu vi esse cara. Então eu pensava, mano, esse cara tem muito material, né? Um dia eu tava, assim, viajando, né, pensando, caramba, mano. Assim, pensando tipo assim, cara, eu sobrevivi, né? Quantos caras da minha época que eu vi de show, que encontrava na São Bento, ou ia num show do Racionais, ou ia num festival, que não sobreviveu, né? E o Robson, que mora nos Estados Unidos, ele fala assim, todo ano ele fala assim, mano, nós temos que dar glória a Deus, mano, ficar feliz, mano, a gente sobreviveu. Quantos de nós não sobreviveu? Né? Tipo assim, a gente viu coisas boas, a gente cresceu, querendo ou não, foi crescendo, né? Pela idade de ser muito novo, sobreviveu àquela guerra que tinha, não só a 24 de maio, que é a galeria ali do rock, mas ali também era um lugar meio perturbador, né? Que vinha gente criminoso de todas as regiões. Então você nunca sabia quem. Era centro, né? Era a região central, né? E hoje eu vejo que o centro ele deu aquela abandonada, né? Então, tipo, não tem mais. Sim. Né? O movimento da galeria hoje do rock não é mais aquele movimento do que a gente viveu até 97, 99. E principalmente pós-pandemia aí que e eu acredito que não vai mais viver. Sabe por quê? Também não. Porque, tipo assim, a gente vê... Eu acho que é até questão dos nossos filhos. Às vezes, você pode andar com seus filhos lá, mas eu acho que meu filho fala assim, não, pai, não acredito, você vai me levar naquele lugar chato de novo. Então, tipo assim, pra gente, aquilo ali, sempre a gente vai olhar como um diamante. Mas quem não sentiu, não tem aquela... Não vai entender. Essa referência. Sabe? E hoje pelo menos eu, assim, eu vou no centro de São Paulo, nos lugares que eu sempre amei, eu falo pro pessoal assim, que quando eu falecesse assim, eu acho que eu me sentiria um prazer passar meu caixão dentro da galeria, porque eu amava muito aquele lugar ali. Né? Mas amava mesmo, tipo, por quê? Porque ali você via tudo. O cantor de rock X passando na galeria, o Chag entrando na galeria, depois indo embora para dormir, para fazer show em São Paulo, o fulano de tal. E o cara, sabe aquele cara ali? O Klutz Blow passou por aqui. Então, histórias que, tipo assim, é uma geração que nunca vão entender. Eu entendo que eles não vão passar por isso. Né? Não dá para você comparar o Pelé com o Neymar, não dá para comparar, são épocas diferentes. Sim. Né? Sim. Então eu vejo toda essa construção de histórias que você conhece e outras pessoas, que às vezes as pessoas guardam muito para eles e não passam isso para frente para uma geração. Isso é uma questão, sabe? Isso é um problema. E eu vejo que a geração que se interessa é aquela geração que você lutou para ela ser o que ela hoje, e hoje você não entende a liberdade que ela tem, né? Que é aquela parte, que são as partes preconceituosas, que, querendo ou não, o hip hop ele tem que se curar ainda. Que ele lutou para as pessoas terem essa liberdade. E só que como nós estamos vivendo que 2026 e muito deles, graças a Deus, estão vivos, e eles não entenderam.
Pô, mas você lutou por isso, né? O que você acha sobre isso aí? Cara, tem, como dizem hoje em dia, muitas camadas, né? Então, assim, por exemplo, quando você fala dessa coisa da formação, o Guelé 10, para as pessoas entenderem um pouco melhor, quem não conhece, tinha um projeto chamado Projeto Rappers e era uma organização do movimento negro. Então, ela tinha como pilar ali o combate ao racismo. E o hip hop falava questões que o movimento negro defendia, o movimento falava coisas que o hip hop defendia, mas eles não se comunicavam. Você acha que o movimento negro, querendo ou não, foi um pouquinho de decepção pro hip hop? Não. 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 Você acha que... Não. Mas por que eles não se comunicavam junto ali, falando junto? Não, era uma questão mesmo de precisar de alguém para fazer essa ponte só. Era só uma questão de conexão. De ter alguém para poder dialogar. Uhum. Entendeu? E aí foi isso que acaba acontecendo com outras organizações, não só com o Guelé 10. O hip hop começa a crescer e o movimento negro, pessoas do movimento negro, homens e mulheres, começam a observar esse movimento, começam a querer entender melhor e falar, olha, tem uma juventude aí que é bastante interessante. Esse movimento negro, ele nasce com o MNU ali no final dos anos 70, no escadaria do Teatro Municipal, e aí quando você vai ali para os anos 90, você já tem um pessoal que é um pouco mais velho, né, que já tem, não éramos nós jovens com 17, 18, 16 anos, era uma pessoa que já estava ali na faixa dos 40, 50 anos, então não tinha tinha uma barreira geracional, não de preconceito, mas de comunicação mesmo, de encontro, e eles começaram a perceber, as pessoas do movimento negro, as organizações, que existia uma juventude que estava falando das mesmas coisas e de uma forma, às vezes, até mais contundente, né, através da música, e que também atingia essa juventude, conseguia dialogar com essa juventude, que era uma coisa que o movimento negro, por muitas vezes, não conseguia, que o discurso do movimento negro atingisse essa juventude e atingisse essas pessoas. E começam a se aproximar, e foi uma aproximação muito importante. Por quê? Porque nós que éramos do hip hop, que somos do hip hop, mas naquela época sendo do hip hop, e escrevendo nossas letras, a gente escrevia a partir de nossas experiências. O movimento negro, ele quase faz o que uma faculdade faz, dá uma teoria não acadêmica como a faculdade, mas uma parte teórica de você estar numa organização de mulheres como a Sueli Carneiro e outras mulheres que estavam lá dentro e falar assim, vocês do hip hop leiam isso que é importante para vocês, assistam esse filme. Então dava uma orientação. E o Projeto Rappers tinha essa formação com palestras. Então, por exemplo, tinha um espaço físico. E tem um documentário chamado Guelé 10, 30 anos, né, que fez 30 anos alguns anos atrás, a primeira casa de hip hop do Brasil. E inclusive esse é um curta-metragem, um curta produzido, e esse curta ganhou um prêmio na Itália na categoria curtas mundial do hip hop. Um prêmio numa premiação na Itália. E conta essa história. Então, por exemplo, teve um período no Brasil que teve um plebiscito, que é quando vai se ter uma votação popular para se decidir alguma questão, alguma lei. Por exemplo, a questão do aborto, não era isso, mas tem que legalizar ou não, vamos fazer um plebiscito. A população vai votar, o que der, a lei acaba sendo implementada. E aí teve uma lei, teve um plebiscito, muitas pessoas não lembram ou não sabem, que poderia mudar o rumo do país, que era se o Brasil seria presidencialismo, que é o que a gente tem hoje, parlamentarismo, que é uma forma de governo misto, confuso, eu não vou tentar explicar agora, ou monarquia, a gente poderia ter rei hoje, da família dos descendentes dos Braganças, aliança de Braganças e tal, do Pedro Álvares Cabral. E teve uma votação popular para que as pessoas decidissem. E aí, por exemplo, lá no Guelé 10 foram 3 especialistas, cada um na sua categoria, para explicar sobre isso. E o que era o parlamentarismo, o que era o presidencialismo, como seria a monarquia, como seria esse governo, para nós que éramos do hip hop, de um processo de formação. Então, a cada 15 dias, quase semanalmente, no final de semana teve Clóvis Moura, teve artistas como a Camila Pitanga, que na época era uma das poucas atrizes negras de destaque, foi uma das primeiras protagonistas, enfim, pelo menos na Globo. Então, eram pessoas que iam lá para dar formação e capacitação. E estávamos todos nós, estava Lady Rap, estava Racionais, estava
tava Rapping Hood, tava DMN, tava todo mundo. Então, até essa coisa do Marcelo, né, do apelido, porque o irmão do LF, do DMN se chama Marcelo, o X estava lá, Marcelo, eu, Marcelo, era um monte de Marcelos, e aí acabou até para diferenciar do Marcelo. Então, no Galé 10 tinha essa questão, e aí, assim, a gente foi na pré-estreia do filme do Malcolm X, inclusive no Galé 10 chegou um fax falando de uma ameaça dos skinheads lá, que ia matar todo mundo na porta do cinema. Ficamos lá esperando eles na porta, estamos esperando até hoje ninguém apareceu. Mas, ó, tudo isso, tem essas informações, o que você acha hoje, na era de 2026, não precisa ter mais essas ações nas ruas para as pessoas entenderem, principalmente o jovem hoje na escola. Eu acho que, assim, nós hoje falamos muito de Malcolm X, mas eu não vejo uma geração nova falando de Malcolm X. Eu não vejo uma geração nova falando de Martin Luther King. Sim. Eu não vejo uma geração hoje falando do Guelé 10. Né? Você vê, o Guelé 10 sempre teve essa luta contra a violência em cima da mulher, e você vê que hoje em dia parece que quanto mais os caras passam na televisão sobre a violência em cima da mulher, mais uma mulher é morta, mais uma mulher espancada. Ontem eu vi uma MC lá do Rio de Janeiro, cara, o companheiro dela espancou ela sangrando, e ela pedindo ajuda, e ela falava assim, eu não tenho lugar para ficar, gente, me ajuda, não sei o quê. E aquilo ali no Instagram como se fosse uma coisa normal, sabe? Assim, não que assim ela postou e tudo, não, pode ser que... Sim. Mas eu acho que, tipo assim, cara, quem vai cuidar dessas mulheres? Cadê essa, sabe, o Guelé 10, ou cadê qualquer outra, como que fala? Organização que cuida disso, que poderia levar isso mais para as escolas, sabe? Então eu sinto falta disso, né? Por que eu falo isso? Pô, eu tenho filhas negras, né? Mulheres. Então, na minha escola, eu ainda tenho que chegar na minha casa, conversar com a minha filha, para falar com a minha filha assim, o que foi, filha? Ela, ai, pai, você acha meu cabelo legal? Ah, porque, pai, deixa eu alisar o cabelo. Por que ela passa por isso? Porque outras meninas fazem essas tipos de brincadeira ou de fala, e você tem que estar sempre conversando. Falar, quando alguém fala isso para você, aprende, você é linda, você é diferente dela. Você tem que falar, quando ela vir falar, ou quando ele vir falar, qualquer pessoa que falar, não uma forma agressiva, né? Porque é lógico, você vê, você fica triste. E eu sei que tem essa relação também. Eu sempre falo assim, na minha casa, quando acontece alguma coisa, nas crianças na escola, eu falo, calma, é criança, não é assim, eu não posso chegar lá, chamar o pai da menina ou a mãe da menina, brigar, porque talvez ela está igual eu no dia a dia, trabalhando e não sabe o que a criança faz, mas a gente precisa o quê? Conversar, vamos resolver as coisas na conversa. Eu sou do cara da conversa, do paz e amor, não. Do diálogo. Do diálogo. E eu acho que a gente essa falta que faz sobre tudo essa informação que você está falando, para a gente poder levar para as escolas, sabe? Porque você vê, hoje eu fui numa reunião, fui obrigado a ficar meia hora numa reunião, a professora perguntando o que era Six Seven, o que era Aura, sabe? Tipo, o quê? Uma linguagem de uma geração nova, aonde que até se você não tiver atento, você está perdido. Sim. É porque eu sou um cara que, tipo assim, chego em casa, trabalho com a internet, né? Eu tenho que estar vendo o que está acontecendo, quem é o artista que está hypando, para a empresa que eu trabalho, para a gente poder ver quem que a gente traz, quem que a gente manda roupa. Então, eu estou muito conectado ali quando aparece uma trend nova. Então, para você ver, aparece uma trend nova. Se não sei o que, fala que você vai matar ela. A professora falou hoje, cuida, tem uma cuidado com seus filhos. Aí tem um bagulho do Roblox. Aí eu falo assim, quantas crianças de periferia que tem esse mesmo, que sente falta desse conhecimento, de ter espelhos, né? Porque você vê, a gente vive numa outra era, mano. Hoje a menina quer ser igual a Beyoncé, quer ser igual a Rihanna, mas aí já vem uma outra geração, que é uma geração de 7, 8 anos, né? Que não vai, né? Quem é pai e mãe, dependendo do artista, você não vai colocar para o seu filho ouvir. Né, por causa dos palavreados, você não vai colocar um vídeo, então você tem que estar ali, e a gente que é pai e mãe, que está sempre na correria, eu acho que essas informações do Guelé 10, né, desses projetos que você conhece, tinha que levar para as escolas, sabe? Que leva de uma forma que não seja preconceituosa, mas de uma forma que as crianças abrem a cabeça, né, tem essa visão. É a mesma coisa de você ter, na escola, ter crianças
autista. E aí não tem uma reunião para falar, gente, ó, a gente tem crianças aqui autistas, elas são assim, e os seus filhos para se adaptar junto e as crianças poder aprender junto, né, com respeito e tudo, né? Porque já aconteceu uma situação, né, de 3, 4 crianças fazer coisas numa criança porque elas não entendem. E você ir lá, não, calma aí. Por quê? Porque eu acho que tem essa falha dentro da escola que a gente poderia olhar e um pouquinho, tá? Você que é um cara da secretaria, sim, levar isso um pouco para as escolas. Na verdade, em 92, na gestão da Erundina, a gente teve um projeto que chamava Repensando a Educação. Repensando a Educação. E aí nós íamos nas escolas, né, trocar ideia com os alunos, e aí falávamos sobre todas as questões, violências, sexualidade, gravidez na adolescência, drogadição, e trocando ideias sobre isso, e no final tinha um pocket show, e aí também tinha lá Racionais, Lady Rap, FNR, DMN, Nelson Triunfo e tal, e nós íamos fazer isso. Aí era um projeto de governo, né, então... Por exemplo, né, lá na secretaria eu toco o mês do hip hop. O mês do hip hop é uma lei de Estado. Então, o que isso quer dizer? Que independente do governo que entre, quem seja o prefeito, quem seja o secretário, ele é obrigado a executar o mês do hip hop de um orçamento que vem da Câmara. O orçamento desse ano é 2.450.000. Aí as pessoas vão falar, e o mês do hip hop, quando sai? Já vai sair, está saindo, está finalizado. A gente vai ser esse ano... Ele deu uma atrasada, que normalmente ele sai em março, nós já estamos em maio, mas ainda no mês de maio a gente vai fazer ele acontecer. Porque quando sair no ar isso daqui, as pessoas vão perguntar, e o mês do hip hop? Então, eu tenho 3 perguntas sobre já, isso. Já vamos finalizar, que eu tô louco. E o mês do hip hop é uma política de Estado. Então, independente de quem vá. O Repensando a Educação, como o território hip hop, é uma política de governo. Então, entrando no governo, ele pode dar continuidade, pode mudar o nome ou pode acabar. Certo. E aí o Repensando a Educação acabou. Em 2003, primeiro projeto sancionado pelo governo Lula foi a Lei 10.639. A Lei 10.639 é a lei que fala do estudo de afro-brasileiro e África nas escolas. Certo. Então, disso que você falou, né, da relação dos estudos, como as pessoas falam, só a educação pode salvar. Mas a gente tem que pensar também que tipo de educação a gente está dando. Porque a educação pela educação, ela pode aprisionar e pode não salvar. Então, como dica, e eu não estou aqui para dar conselho para ninguém, nem para ficar de orelhada, mas como dica, assim, se você tem, todo mundo tem, né, irmão, irmã, filho, filha, eu já tenho netos, tenho 4, tem netos, tem sobrinhos, tem conhecidos do vizinho, já chegou na escola e perguntou como que está sendo aplicada a Lei 10.639 nessa escola? Como que a educação pela Lei 10.639, ela está sendo feita, ela está sendo executada, porque ela é uma lei. Então, se as pessoas falam que lei não se discute, lei se faz, se executa, então tem que ser assim, ir na escola lá da sua filha e falar, tem uma lei aí que chama 10.639, como que os professores estão na grade curricular, na reunião de pais e mães lá, antigamente chamava reunião de pais e mestres, né? Nessa reunião, e chegar na reunião e perguntar como que a lei 10.639 está sendo efetivamente executada aqui. Porque ela engloba tudo isso. Engloba a questão da sua filha de entender por que ela não pode ter vergonha do cabelo dela, dela saber se proteger de quando alguém falar do cabelo dela do jeito que ela vai poder responder sobre isso. Entendeu? Então, a Lei 10.639 e esse mês de maio aqui, né, a gente passa pelo 13 de maio, que para alguns é celebração, para o movimento negro continua sendo de luta, mas a pauta do 13 de maio é a abolição inacabada, né? A discussão é 13 de maio a abolição e o 14 de maio que aconteceu com a população preta e quais os reflexos disso até os dias de hoje, né? Então, e aí se pega o 20 de novembro, como tendo Zumbi, como você falou, né, Malcolm X, Luther King, tem moleque aí que não sabe quem é Zumbi, da luta do movimento negro, de todas essas questões, como o hip hop se linkou com esses movimentos e teve a sua importância na formação e de olhar de mundo dessas pessoas. Enfim, vamos lá, suas perguntas. A minha pergunta é aquela que não, né? Como que
dividido esse dinheiro na questão quando fala sobre os eventos culturais, que é a galera mais que canta, do hip hop em geral, né? Então vamos colocar aí DJs, MCs e rapper, e que mais? E grafite. E grafite, tá? Como que você consegue fazer essas divisões e você só faz tem uma parada de fazer um negócio e trazer um resultado, ou não, tem esse dinheiro aqui, distribuir na Casa de Cultura, por exemplo, vai ter o show do fulano de tal. Cara, foi 3 pessoas. Todos os investimentos que é feito, ele não tinha que ter um retorno para falar que, tipo, valeu o dinheiro que foi pago nisso, que foi gasto, valeu a pena, trouxe esse retorno de pessoas, trouxe pessoas mais interessadas. Porque assim, eu sou um cara que acompanho muito essa parada dos eventos da prefeitura, até na época que o EasyJ. E uma coisa que o EasyJ fazia, ele fazia uma coisa bem feita nessa questão de trazer aquele público. Ele tinha aquele jeito dele lá e tal, mas ele fazia o bagulho acontecer de visual, né? Eu lembro que eu não sei se ele podia fazer isso aí, que algumas pessoas questionou ele por que não levava fulano, ciclano, e tinha que levar aquele tipo de grupo. E ele é um cara que ele acreditava muito nessa galera mais antiga, por isso que ele apostava mais. E eu também ficaria naquele time de trazer, primeiro você trazer o retorno. Por exemplo, um evento que eu faço dentro da Kings, eu não posso fazer um evento dentro da Kings, por exemplo, num shopping, e levar tipo um Rafa Moreira e 5 pessoas. Eu preciso fazer um evento onde eu vou trazer um público, né, para que vai divulgar aquele espaço, que eu trago aquele retorno para a empresa e mostro para a empresa que o dinheiro que foi gasto trouxe esse tanto de gente. Que depois não tem eventos que a gente faz aquela venda e tem eventos que não vende nada, mas a loja que estava lá embaixo, ela faz assim, de visibilidade, de popularidade, de compra, principalmente quando você coloca um produto e você precisa vender esse produto. Na prefeitura, eu falo isso porque eu acompanho antes dos Marcelos tá na parada. Existiam outras pessoas, bem antes, outras pessoas, que chegou de fazer um evento, por exemplo, tipo na Praça da Sé, com Banda Black Rio, com Ed Mota, com Raiz Coral, com um monte de grupo que você falava assim, cara, essa praça aqui é pra estar lotada. E chegou lá, não tinha nem 30 pessoas. Como é que você vê isso hoje, e hoje com essa gestão na sua mão? Tá. Do que você está falando é o que a gente chama de ticket médio. Certo. Então, assim, todos os eventos da Secretaria e da Prefeitura, seja nos equipamentos públicos, seja na rua, têm que ser gratuitos. Né? Então, assim, os eventos que a Prefeitura está envolvido e que são pagos é porque existem parcerias e não é realização da Prefeitura. Não, estou falando de... Sim, artista. Estou dizendo assim, então todos os eventos são gratuitos. Certo. Como que a gente calcula isso a partir do ticket médio? Então você tem um artista de um cachê de 3 mil reais, você levou 30 pessoas, então você faz a conta, vai dar ruim. Se você tem, olha, o cachê de 30 mil reais e você levou 30 pessoas, o ticket médio é R$1.000. Então, se fosse cobrar esse ingresso, seria ingresso de um valor do Lollapalooza. Isso para dinheiro público é ruim. Se você tem um evento de um cachê de 30 mil reais e você leva 30 mil pessoas no evento, o ticket médio é R$1. O dinheiro foi bem aplicado, foi bem investido. Certo. Todos os eventos eu penso no ticket médio, com a responsabilidade que eu tenho com a verba pública. Então, se eu faço um evento de 250 mil reais e eu levo 250 pessoas, pode ser até no lugar que cabe 250 pessoas, parece que está cheio, porque o local está tudo abarrotado, mas o ticket médio de R$1.000, isso é ruim, quanto investimento, quanto responsabilidade, quanto dinheiro público. Eu busco trabalhar com essa responsabilidade. Então, assim, o núcleo de hip hop ele não tem orçamento. Ele não tem orçamento próprio, nunca teve. Certo. Então não é um problema dessa gestão ou da prefeitura atual. É uma coisa que nunca teve. Isso eu acho que é um grande problema, porque sem dinheiro público você não consegue
Não existe política pública sem verba, sem dinheiro, então você precisa de dinheiro para conseguir realizar suas ações. Eu consigo verba por outros caminhos, como, por exemplo, o evento que teve na São Bento, no último, que teve participação do Ed Rock, que teve Taíde, que teve vários grupos de break, evento. Então, que você foi lá. Uhum. Esse evento, ele foi um evento de uma ação da prefeitura com a São Bento, que dentro do mês de abril, na prefeitura, tem um evento chamado Abril para Dança. E aí eu fui procurado pela São Bento para uma parceria, para a relação de apoio, e aí eu consegui colocar o evento da São Bento dentro do evento do Abril para Dança. Então veio desse orçamento do Abril para Dança. E nós estamos no 3º ano fazendo isso. E eu já acho que... hoje eu falo que eu estou, porque quando você está no poder público, eu já passei por outras secretarias, Secretaria de Cultura do Estado, passei pela Secretaria de Direitos Humanos, da Prefeitura também, em outras gestões. Importante frisar também, eu gosto de frisar isso, todos esses lugares que eu trabalhei na gestão pública, eu não tenho vínculo com nenhum parlamentar, eu não tenho indicação política, e que se tivesse também não seria problema, eu falaria o nome da pessoa que indicou, e está tudo certo. Trabalho, não tem negócio. Mas assim, algumas pessoas que estão, e eu acho que são legítimas, são indicadas por algum vereador, por algum deputado, por algum parlamentar, pelo próprio prefeito e tal, para trabalhar naquele lugar, e está tudo certo também. Eu só estou dizendo que eu não estou, porque isso também me dá uma tranquilidade, uma liberdade para que eu possa trabalhar em gestões diferentes, porque se eu estou lá vinculado a um determinado partido que tem um aspecto político e aí ele perde a eleição, ele sai, o cara fica desempregado porque ele não vai trabalhar no partido da oposição. Então, isso me dá uma liberdade, eu não estar vinculado a estar sendo bucha aí de alguém que tem aqui... Tipo, o fulano saiu, vou ter que ir embora. Vou ter que ir embora e tal. Eu posso ir embora por outros motivos, mas não ser esse. Então, da questão do ticket médio, a gente pensa na questão dos shows em relação a isso. O mês do hip hop, ele que virou, né, ano do hip hop, agora a gente está voltando no formato para que ele volte a mês do hip hop. O que acontece é o seguinte, ele começa, como você bem sabe, como semana do hip hop, ele cresce em termos de volume e de pressão do movimento para que se tenha mais verba, ele vira mês do hip hop. Até 2017, 2018, ele era administrado e executado pelo movimento e ele acontecia num mês. Quando ele sai do movimento e volta para a Secretaria de Cultura por uma determinação do Ministério Público, e a Secretaria de Cultura tem que executar o mês do hip hop, ele começa a passar por uma série de burocracias, porque ele tem que responder ao Tribunal de Contas, a uma série de questões que precisam ser respondidas porque você está trabalhando com dinheiro público. Isso burocratiza um pouco mais o mês do hip hop, eu burocratizo o mês do hip hop, e faz com que ele não consiga ser executado num mês. Então, assim, eu preciso de uma agenda da Casa de Cultura, se linkar com a agenda do artista, o horário. Então, assim, uma das coisas que eu modifiquei quando eu entrei em relação ao mês do hip hop, e que você falou da questão de público, por exemplo, tinha um cara que se inscreveu no mês do hip hop e ele ia cantar na Casa de Cultura X, 3 horas da tarde de uma quarta-feira. Nem o pai do cara, a mãe do cara consegue ir lá vê-lo cantar, público zero. Ou público muito pequeno. E aí ele acabava não tendo público. Então, a gente começou a colocar no período da tarde, principalmente nas casas de cultura, os centros culturais, as oficinas, porque aí você tem o público, uma oficina de break, uma oficina de grafite, o pessoal da escola, linkar com as escolas para levar os alunos para assistir essas oficinas, e a partir das 5h30, 6 horas da tarde, ter o show até o encerramento da casa. E às vezes tinha um artista só numa apresentação de meia hora, que era a apresentação do mês do hip hop. Então a gente começou a colocar blocos de 3, 4 artistas para cantarem. Aí uma coisa que acontecia, que você falou do passado, quando nós íamos assistir, ia cantar e outros grupos iam cantar também, a gente ficava para assistir todo mundo. A gente, se não tinha público, nós éramos o público. Sim. Se iam 10 grupos cantar no mesmo dia e tem 5 pessoas cada grupo ali, nós já estamos falando de 50 pessoas para assistir seu show. Enquanto um sobe, canta, você assiste, aí você sobe, quem desceu te assiste. Hoje em dia, não. A prática, normalmente, cantei, tchau, mete marcha, mete pé e vai embora, e não vê mais ninguém. Por que eu perguntei isso pra você, né? Eu sempre falei assim pro pessoal, falei, pô, mano, o mês do hip hop é um mês
que todo mundo fica brigando, né? Quando você vai lá naquelas reuniões lá, é uma briga, cara. E aí quando você vai no evento, não tem uma alma, se não é o cara do som, o técnico, o cara da mesa, né? E aí, eu acho que eu comentei uma vez com o Rick ou com o pessoal, eu falei, mano, se fosse eu que fizesse um evento desse, eu usaria uma estratégia, né? Vamos supor, eu sei que você hoje, você tá fazendo de uma forma que você foi visionário, foi da mesma visão que eu tenho. E eu faria essa mesma pegada. Ah, na Zona Sul vai tocar quem? Falando de tal. Na Zona Sul vou levar um artista grande e esses 3 grupos pequenos para não cantar para ninguém. Porque às vezes a sede do cara cantar, mas o evento em si, é igual você falou, o cara entra, chega, canta e vai embora. E parece que também, antigamente também tinha aquela parada de você falar assim, vai ter o show do fulano, então vamos lá, pro nego atravessar a via. Hoje, tem show do fulano. Ainda bem que eu nem fui. Mas o cara não vai, ainda critica, ainda tem prazer de postar que tava vazio. Mas como é que tá aí? Tá vazio. Pum, tira foto, o cara posta lá, tá vendo? Eu não vou nesses eventos. Então eu vejo que não é só a questão do dinheiro, mas a valorização do artista. Sim. Sabe? Tipo, porque a gente sabe que tudo isso leva à frustração de um cara que tem esse sonho de ser artista, de cantar, que tem suas letras, que ainda está naquela letra ainda de 1995, né? Que a gente entende que a gente precisa mesmo de ter pessoas que tenham essas letras. Mas a gente também precisa que o cara também tenha uma cabeça boa, uma cabeça aberta, né? Eu fiz um projeto piloto disso que você está falando, de levar artistas de mais hypados, como diz hoje, de mais nomes, mas é uma estratégia que não dá certo. Porque quando eu falei levar 3, 4, 5 artistas, é 3, 4, 5 artistas que sejam do mês do hip hop. Sim. Agora, se eu colocar um artista... Uma virada cultural é diferente. Não, mas estou falando dentro do mês do hip hop. Eu já tentei pensar nisso, de falar, poxa... eu tinha 2 problemas em colocar artistas de nome em determinados shows. Primeiro, que eu não vou ter um orçamento para colocar todos em todos os shows. Sim. Aí eu vou ser questionado com razão de falar, mas por que no dia que eu cantei determinado artista que tem 1 milhão de seguidores e que leva público, tava e esse show aqui tava? Qual é o critério para você fazer isso? Mas eu comecei a fazer um projeto piloto de colocar alguns artistas de nome para cantar no mesmo dia que os artistas do mês do hip hop. O que acontecia? O público desse artista ia lá. Se eu colocasse antes, se eu colocasse os artistas do mês do hip hop antes do artista, as pessoas só chegavam no show desse artista. Se eu colocasse o artista para o pessoal do mês do hip hop cantar depois, o pessoal ia embora depois que ele cantava. Então eu teria que ter orçamento para colocar, para abrir e fechar, para todo mundo ficar lá. Mas aí, sabe que você poderia desenhar e entregar? Cara, primeira abertura do mês do hip hop e segundo fechamento. E aí, cara, isso vai depender do comportamento do artista, das reuniões que o artista tiver. Porque, assim, todo mundo quer cantar, mas ninguém quer pagar o preço. Calma aí, qual que é o preço? O preço, cara, o preço eu já tô te pagando o seu show. Mas eu quero que você pode, vai ter as reuniões, vai ter isso, o comportamento, não é só cantar, pegar o microfone, fazer uma palestra, falar, vai ter não sei o que lá, oficina de rap lá na Lapa, no Tendal da Lapa. Você foi escolhido. O edital não prevê isso. Então é uma questão de lei. Então eu fico. E aí tem uma questão burocrática de trabalhar no poder público, na gestão pública, e isso indifere de quem está na cadeira da gestão, que certas coisas não dá para fazer, você acaba sendo travado em relação a isso. O que eu tenho buscado fazer dialogar, assim, eu tenho feito audiências públicas com o movimento para escutar o movimento e, inclusive, para explicar para o movimento, para algumas pessoas, muitas pessoas entendem, outras não. Eu acho que esse é o meu principal papel. Se você perguntar assim para Cavanha, qual você acha que é a sua principal função à frente do núcleo ou como gestor público, seja ele onde for? Eu entendo que meu principal papel quanto gestor, obviamente, hoje eu estando na cadeira do hip hop, é algo que eu estou muito mais familiarizado, uma cultura que eu amo, que me formou, então isso me dá muito mais prazer. Mas entendo que minha principal função é fazer a informação de como funcionam as políticas públicas lá na ponta, lá na quebrada, lá na favela, lá no beco. Entendeu? De como o cara pode escrever um edital, que existe um edital, que já não tem mais tanta aquela ideia que se tinha antigamente, não quero me escrever de edital, é dinheiro de política. Não, é nosso imposto.
a gente tem que se inscrever, entendeu? Você tem direito a esse dinheiro. Então, fazer a informação chegar aqui. Primeiro que existe essa política pública, que existe esse edital, que existe outras formas de políticas públicas. Como o exemplo que você deu, poxa, uma menina foi espancada. Qual é a política? Existem políticas públicas para acolhê-la, mas se a informação para ela não chegar, ela vai fazer isso. Ela fala, gente, eu preciso de uma casa para ficar. Mas, assim, qual é o órgão, qual é a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Direitos Humanos, quais são os serviços que essas secretarias têm para acolher ela nesse momento que ela está extremamente fragilizada e arrasada emocionalmente? Mas se a informação não chegar, ela vai colocar lá no status e ainda vai ter haters que vão falar lá, mas se apanhou, alguma coisa fez. Entendeu? Isso que a galera fala. E ainda vou ter situações como essa. Então, eu, como hoje, numa cadeira de uma gestão pública, eu como gestor público, passando por outras secretarias também, outros lugares que eu passei, o meu principal papel é trocar ideia, é vir no podcast, é colocar nas minhas redes, é conversar no tete a tete, conversar no cara a cara ali, para fazer essa informação chegar e que essas pessoas a qual eu converso também divulguem isso, sejam agentes multiplicadores dessa informação. Porque também se eu pegar todas as minhas informações, mano, e guardar embaixo do braço, entendeu? Eu não tô trabalhando, não tô fazendo pelo movimento. Já tem uma hora que a gente tá batendo um papo aqui, passou rápido, mas vamos falar então da virada cultural. Virada cultural. Aonde você entra na virada cultural aí? Eu sou um dos curadores. Dentro da secretaria existe uma comissão de curadoria que pensa o formato da virada cultural e a cara que ela vai ter. Eu faço parte dessa equipe, de um dos curadores, não sou o principal curador, nem para o hip hop, e faço parte dessa equipe de curadores da virada cultural. Os artistas são como se fosse uma votação? Não passa por votação. Por exemplo, eu vou lá e falo assim, eu quero, sei lá, o Felipe Red. Não. Passa por todo mundo ou tipo assim, não, o Ataque já fechou o Felipe Red, já trouxe aqui o Felipe Red. E aí isso passa por uma seleção e existem pessoas que estão vinculadas ao secretário, e o próprio secretário também passa por ele todas essas questões do que é aprovado, que não é, de qual vai ser a cara da... Por exemplo, a virada cultural do ano passado, ela fez 20 anos. Então ela teve uma cara, uma forma de se fazer pensando nos 20 anos da virada cultural e como que a gente pode replicar ela hoje em 2025. Em 2026 é o festival de todos os festivais, então ela tem uma cara mais na coisa do festivalzão, dos grandes eventos, essa coisa toda. A virada cultural teve uma mudança significativa nos últimos anos, que foi ela descentralizada, né? Ela passa a tocar, que é uma questão que divide opiniões, mas eu tenho a minha, que eu gosto muito desse formato, de ir para as periferias. Eu entendo. Eu também fui muitas vezes na virada que era no centro, se ia no palco de reggae ali, depois se dava uma circulada, ia no de hip hop, ia do brega, ia não sei o que, todo mundo circulando. Era bacana também, mas quando você leva esses palcos para os extremos, você também dá acesso à cultura a essas pessoas que estão lá. Porque para uma família que está lá no fundão de Parelheiros, pegar seus 3, 4 filhos, 2 filhos, o marido, a esposa, mesmo com ônibus de graça, sair para ir até o centro com essas crianças para assistir um show... E às vezes até assaltada, é melhor ficar na quebrada mesmo. E assistir o show, financeiramente, aí pelo menos vem uns 200 conto, porque criança come, bebe, quer água, quer não sei o quê, e começa a ver... Também. E tem, apesar que assim, na última virada cultural, que ela voltou para o centro, além do palco do Anhangabaú, nós não tivemos incidentes, haja vista que ninguém viu isso na mídia, porque quando dá ruim a mídia já joga lá e tal, e não teve, assim, eu vi pessoas que eu não vejo no dia a dia, eu moro hoje no centro, que é pessoas tirando fotos, andando com o celular na rua normalmente e tal, porque estavam se sentindo seguras. Eu sinto saudades também daquela virada cultural que foi a primeira e a segunda. Sim. Eu acho que pelos artistas que os caras trouxeram em São Paulo, assim, que tipo... Até pela novidade, né? Era um evento que a gente não tinha 24 horas, um monte de artista bom pra caramba, tudo de graça, vários shows ao mesmo tempo. A cidade pulsando, pulsando. Então, tipo assim, eu acho que eu sinto falta... Eu não sei, assim, a virada cultural, ela começou a valorizar mais os artistas do Brasil, né? Sim. Eu acho que deu uma diminuída nessa parada de... Esse ano tem ainda esse ano umas bandas... Tem 20 artistas internacionais. 20 artistas internacionais. Fala o nome de um aí que a gente... O Mano Tchau vai estar no Anhangabaú. Vai estar no Anhangabaú, entendeu? Então tem o pessoal do reggae que vem também de fora.
No ano passado, né, também teve o filho do Bob Marley, né, tiveram atrações internacionais importantes, mas esse ano tem também. Quem quiser saber toda a programação, tem lá segue o nosso Instagram da Secretaria, SMC, né, Cultura. Tem também, depois no final falo lá do núcleo do hip hop e o meu, para quem quiser trocar ideia. Mas, por exemplo, assim, na virada cultural, eu lembro muito do ano passado, só de hip hop eu tive 552 inscrições. Caramba. Esse ano, na virada no geral, foram mais de 5.200 inscrições. Olha. Óbvio que você vai ter gente reclamando que ficou de fora. Entendeu? Tem pessoas que realmente se inscrevem, nunca tocaram, enfim. Às vezes. Você mandou lá pro Tendal da Lapa só a galera do punk, cara. Aí não dá, já tô já de idade já, não dá pra ir. Eu falei, pô, no sábado, mano, só vai ter punk, só punk rock, mas da hora. Lá Ratos de Porão, Ratos de Porões. Lá dialoga muito com o pessoal do rock também, apesar que todos os eventos que eu fiz de hip hop lá sempre deram muito bom. Todos. Nossa, eu fui. Assim, a primeira vez que eu assisti um show lá. Eu moro lá, foi do FBC. Ah, tá. Eu acho que você tem que trazer o FBC de novo pra São Paulo, pra tocar ali, hein, mano. Eu nunca tinha visto o show dele, já conheci ele já, e eu fiquei de boca aberta, porque eu não imaginava o tanto de música, de hit que esse cara tinha. E a galera canta. A galera canta as músicas dele, né? Mas eu acho muito da hora esse trampo. Fico feliz de ter alguém mesmo lá do hip hop, né? Eu vejo que a gente sente essa falta, né? De ter alguém mesmo que vai lá, veste a camisa, que luta. E uma coisa também que eu vejo, que, lógico, como a gente está nessa era de ano 2026, eu vejo que vocês estão trabalhando muito bem na rede social. Sempre falando, eu esqueci o nome dele, qual que é o nome dele lá? O Totó? Secretário? O secretário. Totó. Eu acho da hora ver nos conteúdos dele falando ali, ele falando que vai ter o show do Thiaguinho, com o show do fulano, e falando... Numa linguagem... Porque a gente precisa dialogar com... Eu vou te falar, numa linguagem moderna, não é uma linguagem retrô, tá ligado? Sim. Mas e você? Por que você também não tá ali na linha de frente falando e apontando ali pra galera ali? A gente pode pensar nisso. Aí, precisa de tempo. Você já conseguiu se lidar com a internet ou ainda tá com... Não tem problema não. Assim, eu tenho minha página pessoal, mas eu não tenho uma preocupação assim de alimentá-la pensando seguidores, assim, essa coisa de ter mais seguidores ou quem está acompanhando. Eu fico pensando muito nas coisas estratégicas. Então a gente tem ali a gente está pensando inclusive na coisa da página do núcleo de hip hop, né, que é o Cultura Hip Hop SP, dele não ser em cima disso que você está falando e tem a ver com a estratégia que a gente está pensando. A gente não quer que ele seja só um informativo das coisas que estão acontecendo, que ele seja um canal de informação também, mas que ele tenha uma outra cara de outras formas. Inclusive tenho conversado isso com as minhas duas jovens monitoras culturais que estão aqui me acompanhando hoje, a Gabs e a Bia, que é um programa muito importante da Secretaria de Cultura, que é como se fosse um jovem aprendiz, mas voltado à cultura. Então elas têm todos os equipamentos da Secretaria de Cultura, então elas passam por essa formação, e eu trouxe hoje elas aqui também para elas entenderem. Ontem nós vamos fazer uma visita técnica de uma atividade de hip hop aí que vai ter para os próximos dias, e a gente só está terminando aí, encerrando esse processo. Elas acompanharam na visita técnica para entender como funciona, o que é uma visita técnica. Quando tem as reuniões, quando eu recebo as pessoas lá, elas participam das reuniões, estão lá no dia a dia para entender todo o processo, e não só da questão do show. Sim. E tudo, mas para chegar no show você tem que passar por um processo de entrar em contato, ver a questão da data, fazer o alinhamento, fazer o processo de contrato e tudo. Nossa. Então todos esses processos eu faço questão delas entenderem, passarem por todo esse processo, e para fazer isso, poxa, imagina hoje a gente que trabalha com cultura e tudo, se quando nós estivéssemos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, participando de uma coisa dessa toda, né? Nossa, a gente já tá voando. Fazer as coisas acontecer. Cavana, duas coisas. Então, a CUFA. Qual a importância da CUFA tem dentro do nosso cenário hoje? Você trabalha com a CUFA também ou não? Sim, eu sou uma das lideranças da CUFA. Eu entrei na CUFA em 2008, eu acabo entrando na CUFA em 2008 por causa do Ed Rock.
a gente já conhece, né, o pessoal do Racionais há muito tempo, enfim, até por conta da nossa caminhada no hip hop. Ele tinha ido numa marcha do 20 de novembro, eu era um dos organizadores da marcha também, do 20 de novembro à época, e aí eu fiz uma fala lá no caminhão, não lembro exatamente que fala era, e quando eu desci ele falou, pô, gostei do que você falou e tal, a gente começou a trocar ideia, e ele falou, cara, eu tenho um time de futebol lá na Quebrada, que é o 9 de julho e tal, e eu queria fortalecer, tô tirando dinheiro do bolso, como que eu faço? Falei, cara, você precisa ter um estatuto, precisa abrir uma ONG e tal. Eu ajudei ele nesse processo, e nessa ajuda do processo ele era o presidente da ONG, eu fiquei de vice de presidente com ele, e que ele fala na letra, era o 9 de julho que me mostrou a importância de estar no bagulho, é tanto o time como a ONG dele. E ele falou, cara, eu conheço o Celso Ataíde, você conhece? Eu falei, não, eu conheço também e tal, vamos lá trocar ideia com ele, e a gente acaba tendo essa conversa por questões, o Ed Rock também estava ali nessa parceria com a CUFA, o Celso já conhecia muito porque era o empresário deles lá no Rio, era o cara que vendia o show deles lá no Rio, eu acabei continuando na CUFA, e hoje a CUFA, assim, cara, ela tá em todo o Brasil, ela tá em 97 países, hoje, então tem CUFA na França, CUFA em África, em Angola, em Cabo Verde, em Paris, tem CUFA na Hungria, CUFA, então a gente está espalhados aí pelo... Você já viajou para esses lugares também? Não, você não. faz só um trabalho só aqui, já rodei muito o Brasil para as ações da CUFA, e ela é uma organização que está batendo seus 30 anos, mas ela teve a sua grande visibilidade, infelizmente, porque eu falo que era um preço que a gente preferia não pagar, que foi através da pandemia, que foi o período que a gente mais trabalhou fazendo ações de apoio, não só com cesta básicas, mas com uma outra série de ações que nós fizemos. Muito, para quem lembra das lives da pandemia, muitas das lives eram para um projeto que a gente lança chamado Mães da Favela. E eu queria, inclusive, aqui falar de uma ação muito importante que a CUFA acabou de lançar agora no Dia das Mães, e vai estar aí por um bom tempo, que é apoio psicológico gratuito, principalmente voltado para as mulheres, porque essa questão da saúde mental é muito, muito importante, e a gente, até nós como homens de quebrada, de favela, população preta, tem essa coisa ainda de achar que não, fazer terapia, psicólogo, eu não sou doido, eu não sei o quê, e falando novamente de Racionais, né, todo favelado é um universo em crise, então a gente precisa... Eu acredito que eu preciso. Não, certamente, todos nós precisamos, mas tem uma ação gratuita, quem quiser saber mais informações pode ir lá no Instagram da CUFA Brasil, que é totalmente gratuito, não tem pegadinha, não tem BO, não tem absolutamente nada, você vai se inscrever e vai ter todos os processos para você poder fazer esse acompanhamento psicológico gratuito. A minha última pergunta. Bora. A minha última pergunta é: por que a gente hoje não tem uma premiação onde você reconhece pessoas que fez histórias no hip hop até para a geração nova conhecer junto com a geração nova? Quem está se destacando, quem já se destacou, pessoas que construíram uma história, pessoas que a galera não lembra mais, mas que fez aquele caminho. Eu lembro que, falando da CUFA, o Rutuz mesmo foi uma premiação, e eu lembro uma vez, que muitos anos, que você fazia parte também de uma premiação que tinha até a Tese Real, ali ela estava ali envolvida num evento que eu fui, acho que foi lá na... Aqui em São Paulo ou no Rio? Não, aqui em São Paulo. Foi no Sérgio Cardoso, eu acho? Acho que foi no Sérgio Cardoso, que tava as meninas do Tese Real, sim. Acho que elas eram uma das organizadoras, Jabaquara Breaks e tal. E aí eu percebo que esse movimento nosso, ele enfraqueceu nessa parte, né? De ter aquele evento de reconhecimento. Não igual, tem o Prêmio Sabotagem, mas eu ainda vejo que o Prêmio Sabotagem, pelo nome, é muito forte, mas eu acho que ainda falta aquele reconhecimento como o Rutuz tinha e como um evento lá que vocês fizeram na época tinha, que era você dar prêmio, sei lá, vamos aí, a Luna, por exemplo, fez história, Sweet Lee, ou aí você vai pegando o fulano, até uma geração nova, saber que tudo que foi construído foi por essas pessoas, né? E eu acho que a maioria da nossa história do hip hop, ela vai sendo apagada e vai sendo só continuada, tipo, do ano que vem construindo. Sim. Tipo, pô, a galera viveu até 95, mas aí vem a galera de 97, aí vem 2000. Então, essa galera que não tinha tanto espaço na cena,
que não tinham o celular, que não tinham uma rede social, que até hoje não sabem trabalhar numa rede social. Tem, essas mas pessoas, não sabem, isso, essas pessoas vão ficando como? Vão ficando esquecidas, né? Quanto tempo o Cavanha não vai mais em certos lugares onde ele ia? Sim. Mas o Cavanha hoje é um patamar X, né? Outro dia eu vi uma mulher falando assim, eu até assisti no podcast do Brown, e ela perguntou do Primo Preto. Aonde anda o Primo Preto? Ele ainda continua fazendo as coisas aí. Sim. Né? Mas antes a gente sabia onde estavam os passos de todo mundo, quem estava fazendo, aonde estava andando, porque a Galeria do Rock era o centro de encontro de todo mundo. Sim. Entendeu? Sim. E a pergunta é essa: por que você hoje na prefeitura não volta a trazer esse tipo de premiação? Eu sei que é uma premiação que dá uma dor de cabeça, mas é uma forma de você fazer essas pessoas ser lembradas, sabe? Que não tem. Teve como que chama? A exposição do hip hop. Eu fui lá na exposição, eu vi várias pessoas que eu acho que não conseguiu nem ir lá ver que estava lá e não teve, sabe, condição de ir lá ver que também estava falando delas ali. Eu acho que falta isso aí também. Eu acho muito importante ter essa questão da premiação. Eu acho que não é só uma questão de vaidade você receber um prêmio, não receber o prêmio, mas acho que é uma possibilidade também de você celebrar as pessoas, as suas carreiras, as suas trajetórias. Existem vários prêmios por aí. Eu tenho dúvidas se teria que vir da prefeitura e da secretaria. Eu acho que para fazer isso, se for esse o caminho, tem que ser construído com o movimento. Eu acho que esse é o caminho. Mas eu acredito que o movimento poderia, de fato, se organizar e fortalecer para isso e procurar marcas que se interessem também, fica aqui a dica, Kings, que se interesse também em patrocinar e fazer esse evento. Eu não sei se pelo poder público seria o melhor caminho, porque isso dá margem para uma série de discussões. Se for junto ao poder público e tiver essa iniciativa, eu não acho que hoje, como gestor, como estando na cadeira do núcleo de hip hop, eu não gostaria de construir isso a partir da secretaria, que fosse uma coisa de cima para baixo. Sim, sim. De que eu chegasse lá e se for fazer, então vamos construir junto com o movimento. Beleza. Vamos pensar sobre isso. Mas por que o movimento também não pensar em organizar isso, como surgiu a partir da CUF o Prêmio Rutus? Pô, o Prêmio Rutus era um prêmio incrível, entendeu? Teve ano lá que quem recebeu o prêmio de artista do ano recebeu da mão do Flavor Flav e do Chuck D, foi o Public Enemy, tinha show do Public Enemy, tive show do Mos Def, tinha, sabe, era grande premiação, saía ônibus daqui de São Paulo. Eu tenho um Prêmio Rutus. Entendeu? Então, eu acho assim, eu acho que é extremamente importante, eu acho que são coisas que a gente... fechar aqui, eu acho que tudo que você está dizendo e as suas provocações no bom sentido, porque eu acho que esse é o papel do podcast, trazer essas provocações e reflexões, eu acho que tudo que você está pensando e falando, eu acho que essas reflexões, elas se resumem a um processo de se conversar, e você falou das redes sociais, é muito interessante que a gente tenha as redes sociais, e a gente se comunica muito com coisas que não avançam, mas pegar ali no ponto da gente conseguir usar a rede social, conseguir usar uma reunião online, para a gente conseguir se organizar e pensar. Eu acho que existe uma coisa que eu quero fazer antes de sair, eu estou construindo isso. Eu quero fazer, que eu acho que a gente precisa, um seminário, inicialmente São Paulo, sobre pensando o hip hop, passado, presente e futuro. Isso. Eu acho que isso a gente tem que fazer. Por que eu estou falando pensando em São Paulo? Porque eu tenho um processo de construção de que eu quero fazer isso em São Paulo, para a gente pensar num projeto piloto, para depois a gente pensar isso no Brasil e principalmente a gente precisa discutir a América Latina no hip hop. A gente não sabe o que acontece no hip hop na Colômbia. A gente não sabe o que acontece no hip hop no Chile. A gente pontualmente, grafiteiros que vão para lá, pessoal do break, pessoal do rap que vai e conhece, sabe? Mas a gente não consome esse, a grosso modo. Vai ter um cara que pode falar, eu consumo. Não, estou falando a grosso modo. Me fala o nome dos 5 maiores rappers da Argentina. Ninguém sabe. Da Colômbia, do Chile, eu do sigo, Paraguai. Você falou, eu sigo umas meninas que cantam. Mas uma coisa, sabe, aí eu tenho saudade, sabe o quê? A Gosto Negro. Sim. A mistura de trazer pessoas de fora para tocar no nosso país. Rapidão agora Museu do Hip Hop.
Vai existir ou não vai existir? Museu do Hip Hop é uma iniciativa na qual a prefeitura não está envolvida. Certo. É uma iniciativa do movimento hip hop com o governo federal e a princípio vai existir, ele está andando. Boa. Agora precisa-se de dinheiro. Sem dinheiro não faz nada, nada vai. 30 mil reais para cada MC de batalha. Esse dinheiro vai entrar ou não vai entrar? Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Apesar que essa é uma iniciativa do governo do estado, de um edital do governo do estado, mas sim, é um edital, o verba já está lá. Estou falando pelo governo do estado, mas sim, vai, sim, até porque já trabalhou lá, sim. Cavanha, ó, então, como eu falei para você, a gente até passou do nosso horário. Tá? Olha só. Mas, ó, Cavanha, não esqueci de você, aqui tem um presentinho aqui para você. Ó, presentinho, né? Você tá sendo gentil. Não, tem um presentinho é você ali na esquina e me pagar um refrigerante, mano. Pô, não sei nem... Do outro lado mesmo. Não sei nem abrir esse negócio aqui. Opa, quase explodiu, hein? Explodiu aqui. Tem um kit. Ó, Cavanha, aí tem um fone, que eu sei que você gosta de ouvir uma música. Lógico. Um fone da Kings. Uma camisetinha. Né, uma água doce pra você tomar aí. Lógico. E um copinho. E é isso aí, cara. Ó. Obrigado. Cavanha, quero te agradecer. Quer falar alguma coisa pra finalizar, senão aparece mais coisas aqui. É que são muitas histórias. Primeiro quero agradecer aqui o presente, agradecer o convite. A gente estava devendo essa questão já há um tempo. Quero falar aí, quando o pessoal vê isso antes da virada cultural, vejam a virada cultural, vá tranquilo, vão com as suas famílias, ninguém vacila, né, também, porque não dá para ficar vacilando, mas a gente está trabalhando muito para garantir a segurança. Quem quiser trocar ideia comigo, tem uma coisa que eu preservo muito, que é o diálogo. Nem sempre eu vou conseguir tudo que as pessoas estão desejando, mas pelo menos dialogar, a gente conversar e buscar caminhos. Tem a rede Cultura Hip Hop SP, tem o meu Instagram mcavanha.sp e valeu pela Kings e tamo junto, mano. E é isso, pessoal. Ó, quero agradecer Checkmate, Adila. E é isso, Deus abençoe, até a próxima. E é isso aí, fica ligado, sabe no quê? Nas ruas, porque vai estar rolando o quê? Virada cultural. E é isso aí. Valeu, Cavanha. Tamo junto. Muito obrigado, até mais.